Olá pessoal, o Tempo Brasil está começando e o Carnaval está aí. Já temos desfile nessa sexta-feira em São Paulo, durante o final de semana, muitos blocos correndo por aí, trios elétricos, também desfile no Rio de Janeiro e a chuva vai diminuindo e a tendência é que o calor aumente, então a notícia é excelente para esse Carnaval. Quem ficou preocupado, principalmente entre o Sudeste e algumas áreas do Centro-Oeste, por conta dessa chuva nesses últimos dias, a tendência é que realmente nesse final de semana prolongado a chuva vá diminuindo. Aumenta um pouquinho no Rio Grande do Sul, mas no Paraná e Santa Catarina a tendência é que elas alternem com períodos de melhoria, mas podem ser também com um pouquinho mais de intensidade. Então a gente vê aqui que nessa sexta-feira a nebulosidade ainda cobre grande parte da região central do país, mas já nesse sábado a gente vê que a chuva diminui um pouco em Minas, também em Rio de Janeiro, persiste ainda um pouco de instabilidade em São Paulo, também chuva um pouco mais forte sobre a região centro-oeste, mas a gente vê que a chuva tende a migrar um pouco mais para a região sul. Na verdade, grande parte dessa região mais ao centro e norte do país vai tendo uma condição de tempo mais aberto, Bahia com bastante sol, algumas instabilidades crescem sobre o litoral do Nordeste, mas são chuvas rápidas. Apenas no Ceará essa chuva pode vir um pouco mais pesada, mas ainda assim não há expectativa de tempo totalmente fechado para o Nordeste, apenas algumas pancadas rápidas mesmo. Para São Paulo, há chance ainda de algumas pancadas de chuva ao longo da tarde, mas inclusive na hora do desfile, segundo dia já de desfile das escolas de samba de São Paulo, a tendência é que o tempo vá ficando um pouco mais aberto. Então chove de tarde, tempo melhorando à noite. Para o domingo a gente tem ainda algumas instabilidades para São Paulo, a chuva aumenta um pouco sobre o sul do país, a intensidade diminui no centro-oeste, Rio de Janeiro com tempo aberto, então desfile das escolas de samba, primeiro dia do grupo especial, vai tendo uma condição de tempo firme, vai fazendo bastante calor também no Rio, assim como em Minas, temos também aqui Ouro Preto, que tem um carnaval famoso, condição de tempo aberto, e no Nordeste a gente vê que as instabilidades crescem um pouquinho mais ao norte. Na verdade, a gente tem uma massa de ar seco que vai cobrindo essa região e aí na borda desse sistema é que a gente tem um pouquinho mais de instabilidade. Por isso essa chuva crescendo em algumas áreas mais ao norte do Nordeste. Mas não é para o folião se preocupar, porque a gente deve ter apenas chuvas rápidas, não é uma condição de tempo chuvoso ao longo desse domingo. Para segunda-feira a gente vê que já para São Paulo o tempo vai abrindo, então tendência de cada dia ficando melhor para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro também uma condição de tempo aberto, a gente deve ter a segunda-feira com o sol aparecendo, pode ter alguma pancadinha ou outra ao longo da tarde, mas de forma muito rápida, não vai atrapalhar aí o segundo dia de desfiles das escolas do Grupo Especial no Rio de Janeiro. Então, tempo aberto, grande parte do país, principalmente no Sudeste, algumas áreas do Nordeste também, lembrando aquela chuvinha rápida sobre a parte mais ao norte do Nordeste, e na região Sul é que a gente vê que as instabilidades persistem, mas também não é uma condição de tempo totalmente fechada. Na verdade, uma nova área de baixa pressão vai se organizando no litoral do Rio Grande do Sul e isso junta a umidade que vem desde o norte do país, organiza a umidade que vem desde o norte, gerando um pouco mais de instabilidade sobre o sul do país. Em algumas áreas pode até ter alguma chuva mais forte, com trovoada, com granizo, mas ainda assim não é tempo totalmente fechado. Fechando o Carnaval, para terça-feira a gente vê que algumas instabilidades até crescem sobre o Rio de Janeiro, mas ainda assim é aquela chuva de verão, porque faz bastante calor, então tem um pouquinho mais de instabilidade, à tarde tem previsão de algumas pancadas de chuva, assim como no estado de São Paulo. Quem tem chuva, aliás, um pouco mais forte durante todo esse período de Carnaval é a região norte do país, justamente porque a gente tem instabilidades crescendo em parte do sul, a umidade vai se organizando sobre a região norte. Então, na região norte não para a chuva, não quer dizer tempo também totalmente fechado, mas persiste uma condição de chuva volumosa pelos 4 dias de Carnaval. Para o Nordeste, na Bahia aqui, tempo bastante aproveitável, chuvas rápidas ainda na faixa mais ao norte da região, mas nada de tempo também chuvoso. Vamos ver aqui algumas cidades, como fica para esses próximos dias, esses 4 dias de folia. São Paulo, a gente tem aí previsão de algumas pancadas de chuva durante as tardes. Parece que o tempo vai ficar fechado, mas a gente presta atenção nas temperaturas que vão subindo. Sábado e domingo com temperatura em torno de 27 graus, segunda e terça chegando a 29, isso na capital, litoral também, tempo bem abafado. E essas pancadas de chuva vêm de tarde, não é aquela chuva que fica o dia inteiro como tem sido nesses últimos dias. Então dá para aproveitar em São Paulo, tanto quem for ficar na cidade, quanto para litoral interior, ou seja, o sol aparece e só de tarde, como é verão, tem previsão daquelas pancadas de chuva. Para o Rio de Janeiro a gente vê tempo firme, então sábado, domingo com sol aparecendo, segunda-feira tem previsão de algumas pancadinhas de chuva, mas são pancadas à tarde, não vão atrapalhar o segundo dia de desfiles
das escolas do grupo especial. Terça-feira também alguma pancadinha de chuva, mas a gente vê bastante calor no Rio de Janeiro, temperatura durante esses dias chegando até 35 graus. E fechando aí o carnaval, Salvador tem também tempo bastante aproveitável e algumas pancadinhas de chuva rápidas por conta da umidade que vem do mar entre o sábado e o domingo, mas segunda e terça também com bastante sol e tempo bastante quente. É isso, pessoal. O Tempo Brasil vai ficando por aí. Aproveite bastante a folia. Nos vemos na quarta-feira de cinzas. Até lá!